Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos capítulo 27. No domingo passado, nós compartilhamos com os irmãos uma mensagem sobre o sofrimento, sobre quando o sofrimento é maior que as nossas forças. E nos baseamos, domingo passado, numa experiência vivida pelo apóstolo Paulo, a qual ele não detalha, não entra em detalhes, diz apenas que foi uma experiência dolorosa que ele viveu na Ásia. Não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi além das nossas forças, de tal forma que até mesmo da vida nós perdemos a esperança. É o que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 1, como vimos domingo passado. E agora nós vamos viver uma outra situação em que, da mesma forma, o apóstolo e aqueles que estavam com ele perderam a esperança de salvamento. Isso aconteceu quando ele estava viajando até Roma, pelo mar, e enfrentaram situações terríveis ali, e houve um momento em que eles já não imaginavam que conseguiriam chegar a um porto seguro. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, texto que usaremos como base para a nossa reflexão de hoje. Então, os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus a partir do verso 1. Seria muito bom se pudéssemos ler o capítulo inteiro, mas não vamos conseguir ler todo o texto. Leremos uma parte e deixaremos a outra parte como dever de casa aqui para os irmãos, tá bem? Muito bem, a partir do verso 1 diz assim: quando foi decidido que tínhamos ou que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. E embarcando num navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio da Tessalônica. Observem, irmãos, a narrativa na primeira pessoa do plural. Quem está narrando é Lucas, e Lucas, portanto, participou desta viagem, tá? Junto com Aristarco. Muito bem. Continuando aqui, no verso 3, no dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Observe quantas vezes essa expressão aparece, né? Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, e, costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Começam agora os perigos mais evidentes nessa viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta.
que olha para o noroeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. E, tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E, temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E, no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, percebam o texto, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, tenham ânimo, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe entregou todos os que navegavam ou que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, tenham ânimo, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Até aqui, o restante do texto, por favor, complemente a leitura em casa. Meus amados, temos aqui uma situação bem difícil. A vida, muitas vezes, é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto, né? Muitas vezes nós enfrentamos situações que fogem à nossa expectativa e nos surpreendem. Quando essas situações chegam, nós precisamos agir como Paulo agiu nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele havia sofrido uma tremenda perseguição dos judeus, estava preso já há algum tempo, teve a oportunidade de comparecer, por exemplo, perante o rei Agripa, testemunhar perante ele, perante a sua esposa, perante as mais altas autoridades daquela região. E percebendo que a situação não se resolvia, ele entendeu que deveria então apelar para César. O próprio rei Agripa chegou à conclusão, juntamente com os outros líderes, que não havia razão para Paulo estar preso. Mas como ele havia apelado para César, ele precisava então ser levado até César para ser julgado pelo imperador, diretamente pelo imperador, como cidadão romano que era. Embora fosse judeu, ele também era cidadão romano, direito este adquirido por herança do seu próprio pai. E a palavra de Deus nos diz, então, que esta viagem foi uma viagem muito difícil, uma viagem muito problemática. Ele esteve acompanhado de Lucas, que narra a história. Ele se coloca como um participante, portanto, desta viagem. Lucas, o autor do livro de Atos e do Evangelho também, e também estava acompanhado de Aristarco. Aristarco era companheiro de Paulo e há alguns autores até que dizem que para que Aristarco conseguisse acompanhar Paulo, ele teria que ter se declarado como escravo do apóstolo Paulo para ter então o direito de acompanhá-lo. Muito interessante, né? E ele então acompanhou e todos eles viveram dias difíceis ali. A Bíblia nos diz
que já de início os ventos eram contrários. Os ventos eram contrários. No verso 14, um tufão de vento euro-aquilão atingiu o navio e eles simplesmente não tinham mais o que fazer senão deixar o barco ser levado pelas ondas. Paulo enfrentou ventos contrários e todos nós, muitas vezes, vamos ter que enfrentar situações difíceis. Nem sempre o barco da nossa vida navegará em águas tranquilas. Muitas vezes seremos, sim, agitados de um lado para o outro e teremos situações difíceis, adversas. Como é difícil andar contra o vento, como é difícil navegar ou remar contra a maré. Precisamos ter a convicção de que a vida nos reserva ventos contrários. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos deu essa certeza de que nós teríamos aflições na vida, enfrentaríamos lutas, enfrentaríamos dificuldades, mas Ele, mais uma vez, nos animou e nos encorajou a enfrentar os desafios da vida. O verso 20, você está com a sua Bíblia aberta, o verso 20 nos diz que dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Em situações semelhantes, em situações em que você perceber que o sofrimento é maior do que as suas forças, maior do que aquilo que você pode suportar, eu quero encorajar você a tomar algumas atitudes. A primeira delas é rever os seus valores. Rever os seus valores. Diz o texto no verso 18, você está comigo? Atos 27, verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Na caminhada da vida, meus irmãos, muitas vezes precisamos fazer escolhas às vezes difíceis, dolorosas de serem feitas. Tendo que escolher entre a carga que estava sendo transportada e a vida das pessoas. Naquela viagem estavam mais de 200 pessoas naquele navio. Entre a carga e a vida, eles escolheram a vida. Eles escolheram a vida. Eu creio que as aflições da vida muitas vezes vão nos permitir rever os nossos valores, rever aquilo que realmente importa e focar especialmente naquilo que tem valor eterno. Aquilo que tem valor eterno. Se você está numa casa pegando fogo e então você encontra uma brecha para se livrar do fogo, você sai com a roupa do corpo, não importa o que você deixou para trás. Não é assim? É assim. Da mesma forma, preocupados em salvar a sua própria vida, e mais adiante os irmãos vão encontrar no final do capítulo que o navio começa a ser despedaçado pela violência do mar, e eles então se salvam em destroços do navio, em pedaços de madeira, pedaços de tábua do navio. Então todos se salvaram exatamente como o anjo de Deus havia falado ao apóstolo Paulo. Então nós precisamos, no meio das tempestades, no meio dos tufões, furacões, das situações mais adversas da nossa vida, nós precisamos rever os nossos valores. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós valorizamos e até mesmo sofremos por coisas que não têm valor para Deus. Que não têm valor para Deus. Especialmente porque muitas vezes valorizamos o que Deus despreza. Em meio às adversidades, reveja, faça uma revisão dos seus valores e fique com aquilo que realmente importa. Se não tivermos valores afinados com aquilo que importa para Deus, nós vamos fazer exatamente aquilo que o pregador disse em Eclesiastes. Nós passaremos a vida correndo atrás do vento.
passaremos a vida correndo atrás do vento. Mas outras atitudes precisamos tomar. Uma outra atitude em meio a toda a turbulência que tenhamos de enfrentar é ver Deus. Diz o texto no verso 23, você está comigo? O verso 23 diz: porque esta noite, Paulo então reúne todos os que estavam no navio e diz: esta noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Paulo teve uma visão de um anjo de Deus, Paulo teve, sobretudo, uma visão de Deus no meio daquela tormenta, no meio daquela provação. Apesar de toda a escuridão, eles passaram alguns dias sem conseguir ver a luz do sol. Sem conseguir ver a luz do sol, uma linguagem muito comum nossa, sem ver uma luz no fim do túnel também. Mas no meio daquela escuridão, ele conseguiu ver Deus. Ele conseguiu ver Deus. E a minha oração é que os nossos olhos se abram, meus irmãos, para ver o Senhor. Não sei qual é a tormenta que você está vivendo, não sei qual é a escuridão que você está vivendo junto com a sua família, mas a minha oração é que você tenha olhos espirituais abertos para ver o Senhor. Isso me faz lembrar de uma experiência vivida por Eliseu. Eliseu estava em casa com seu ajudante e o seu ajudante ficou aterrorizado quando percebeu que ao redor da sua casa estava uma parte do exército da Síria. E Eliseu, calmo, sereno e tranquilo, faz apenas uma oração. Faz uma oração: Senhor, eu te peço que tu lhe abras os olhos. Eu peço que tu lhe abras os olhos, porque ele precisa ver o que eu estou vendo. Seu ajudante estava alarmado, estava preocupado, dizendo: chegou o nosso fim, tem um exército inteiro acampado aqui ao nosso redor. Mas Eliseu diz: eu te peço que tu lhe abras os olhos. E Deus abriu os olhos do seu ajudante. E ele viu não apenas o exército da Síria, mas ele viu o exército de Deus acampado ao redor daquela casa. E viu a presença de Deus ali para proteger, para guardar. Nesta manhã, que os nossos olhos espirituais se abram para ver Deus, para ver a providência de Deus, para ver a presença de Deus, para ver o cuidado de Deus. Em meio a toda aquela situação, Paulo viu o Senhor. E mais, não apenas viu, ele ouviu a voz de Deus. O que Deus lhe disse? O que Deus lhe disse? Algo semelhante que Deus disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, como as crianças disseram: não tenha medo. Não tenha medo do fogo, não tenha medo da fornalha, não tenha medo também da água, não tenha medo do mar agitado, revoltado, não tenha medo dessas situações. Quantas e quantas vezes nós ouvimos essa palavra nas Escrituras? Vejam comigo o verso 24. O anjo apareceu a Paulo dizendo, verso 24: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Quantas vezes encontramos essa expressão na Escritura, ou nas Escrituras? Muitas vezes. Não tenha medo, especialmente porque nós somos suscetíveis ao medo. E o medo nos trava, o medo nos imobiliza, o medo nos impede de avançar, o medo nos impede de tomar posse daquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Portanto, ouça a voz de Deus. Em meio às tribulações, possivelmente estaremos sujeitos a ouvir vozes do inferno, mas eu quero encorajar você a ouvir a voz de Deus. A voz do céu que diz: não tenha medo, eu estou com você.
Eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza. Não tenha medo. Uma outra atitude muito importante em meio ao sofrimento, quando o sofrimento é maior que as nossas forças, é a atitude da gratidão. Vejam o que Paulo fez. Verso 33, vamos ver uma parte do texto final, né? Verso 33 diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando vocês, estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, o que ele fez, irmãos? O que ele fez, irmãos? Deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer, e todos ficaram animados e se puseram também a comer. Como dar graças em meio a uma tempestade? Como dar graças quando o vento joga o barco da nossa vida de um lado para o outro? Como dar graças quando as situações fogem ao nosso controle? Isso me faz lembrar de Abacuque, quando disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas aconteçam de mal a pior, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: em tudo dai graças. Por quê, irmãos? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A Nova Versão Internacional traduz da seguinte maneira esse texto: deem graças em todas as circunstâncias. Em tudo dar graças é dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Em todas as situações. Sejam elas favoráveis, desfavoráveis, sejam fáceis, sejam difíceis, seja o que for, nós devemos dar graças em tudo. Paulo apanhou o pão e deu graças a Deus. Obrigado, Deus, porque Tu estás conosco. Obrigado porque estamos enfrentando essa tormenta, mas não estamos enfrentando essa tormenta sozinhos. O Senhor está conosco e a Tua presença faz toda a diferença. A Tua presença faz toda a diferença na nossa vida. Nos momentos de aflição, muitas e muitas vezes somos levados simplesmente a murmurar, a reclamar. Mas aqui nós encontramos o apóstolo dando graças. Que Deus nos ajude a alimentar o sentimento de gratidão, mesmo em meio às aflições. Mesmo em meio às aflições, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a alimentar um coração grato, um coração agradecido. Amém, irmãos? Mas há uma última atitude que eu quero deixar com os irmãos: a necessidade de renovarmos o nosso ânimo. Vejam comigo o verso 25 mais uma vez. Assim, senhores, portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Essa expressão, tenham coragem, algumas versões traduzem por tenham ânimo. A NVI traduz exatamente assim: assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Tenham ânimo. E eu quero encorajar você a renovar o seu ânimo no Senhor. No Senhor.
Paulo estava encorajando todas as pessoas que estavam naquele navio a renovarem o seu ânimo no Senhor. Uma das principais estratégias do nosso adversário é o desânimo. E o desânimo é a antessala da depressão. É a antessala da depressão. E quantas pessoas estão perdendo o ânimo de viver, o ânimo de lutar, o ânimo de buscar o propósito de Deus para a sua vida. O desânimo nos afasta, por exemplo, da nossa comunhão com Deus. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E então contou a parábola do juiz corrupto, do juiz iníquo, que se recusava a julgar a causa de uma mulher, mas que resolveu julgar a sua causa pela importunação daquela mulher, dizendo: ainda que eu seja iníquo, ainda que eu seja corrupto, vou resolver a situação dela para me livrar dessa importunação. E Jesus conclui essa parábola, que está registrada em Lucas capítulo 18, dizendo: se um juiz corrupto foi capaz de julgar, de atender a demanda, a necessidade de uma mulher, quanto mais o Pai Celeste será capaz de ouvir as nossas orações. E ele conclui dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Especialmente porque nós renovamos o nosso ânimo quando renovamos a nossa fé. Paulo, em meio a toda aquela situação, ele disse: eu confio no Deus a quem eu sirvo. Eu confio em Deus, eu creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio naquilo que Deus me falou através do seu mensageiro, através do seu anjo, que Ele mandou ao meu encontro para me confortar nesta noite. Eu creio, eu confio. Que Deus, nesta manhã, meus amados, renove a nossa fé. Renove a nossa fé. E se o sofrimento for maior que as suas forças, faça uma revisão dos seus valores. Fique com aquilo que realmente importa. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para vê-lo além dos seus problemas. Não permita que os problemas formem uma nuvem escura que lhe impeça de ver a presença de Deus junto a você. E vendo a presença desse Deus maravilhoso, ouça a sua voz. Essa voz que diz: não tenha medo, eu estou com você. Alimente no seu coração um sentimento de gratidão. Em tudo dê graças, em todas as circunstâncias dê graça, dê graças. E renove a sua fé, porque ela será certamente instrumento de Deus para renovar o seu ânimo, para livrar você do desânimo, para impedir que você chegue a uma situação que diga: eu tenho que realmente desistir de tudo. Quantas e quantas pessoas estão desistindo até de si mesmas por conta do desânimo. Feche os seus olhos. Derrame seu coração diante de Deus. Não sei se você está vivendo uma situação assim. Uma situação em que você se sente angustiado, sem esperança de salvamento. Nesse momento, peça a Deus para rever os seus valores. Fique com aquilo que realmente importa, que tem valor eterno, que tem valor para a eternidade.
Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você possa ver a sua presença. A presença desse Deus que ama você, que não abre mão de você, que está junto a você em todo momento, em todas as circunstâncias. Vendo Deus, ouça a sua voz. É Ele quem diz: não tenha medo. Não tenha medo. Seja um dia claro, seja um dia escuro, não tenha medo, eu estou com você. Alimente a gratidão. Não deixe que a murmuração, a reclamação tome conta do seu coração. Mas peça a Deus graça e forças para continuar mantendo um coração grato, agradecido, mesmo em meio às dificuldades da vida. Peça a Deus para renovar a sua fé e a certeza de que Ele está com você, que Ele não abre mão de você. Em toda e qualquer situação e circunstância, Ele continuará ao seu lado.